Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, do verso 5 ao 12. O nosso tema, o fermento dos religiosos. O texto bíblico nos diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Meus amados, depois que concluiu sua conversa com os religiosos, o Senhor e seus discípulos partiram do lado oeste em direção à margem leste do Mar da Galileia, a região de Cesareia de Filipe. Durante o percurso, os discípulos se lembraram que não tinham trazido pão e estavam muito preocupados com o descuido. Ao ouvirem o mestre falar-lhes que deveriam estar vigilantes com o fermento dos fariseus e saduceus, logo pensaram que ele estava se referindo a eles e os advertindo contra certo tipo de levedura perigosa para se fazer pão. O fermento ou levedura é o agente que produz a fermentação de uma substância. É uma massa de farinha que, após azedada, é usada para fermentar outra massa de pão. Sem a sua presença junto com os ingredientes, o pão não cresce. Além do sentido físico que acabamos de ver, nas Escrituras Sagradas, o fermento ou levedura tem 2 diferentes sentidos espirituais. Ele pode ser símbolo do crescimento e da expansão do reino de Deus, ou símbolo do pecado, do mal e da corrupção humana, e também da influência negativa dos fariseus, saduceus e dos herodianos, por causa da hipocrisia e de seus falsos ensinos. No caso de Jesus, ele usou o fermento no sentido espiritual e como uma metáfora para ensinar aos discípulos que algo aparentemente insignificante poderia ter enorme influência negativa na vida espiritual deles, como os pensamentos e ensinos dos religiosos que acrescentavam à lei muitos conceitos e práticas humanas totalmente contrárias à vontade de Deus. Dessa forma, Cristo reprovou a falta de memória, de fé e de discernimento dos 12, dizendo que eles não deveriam estar tão preocupados com as necessidades temporais, uma vez que os 2 milagres da multiplicação dos alimentos por ele realizado era a prova cabal de que ele tinha poder para suprir as necessidades físicas dos homens, esclarecendo de uma vez por todas o que estava ele querendo dizer. A corrupção da carne e os seus maus desígnios, como a maldade, a imoralidade, a violência, a desonestidade, a cobiça, entre outros, foram adicionados à vida humana desde que o primeiro homem pecou, logo no início da criação. Porém, nos dias atuais temos visto cada vez mais fermentos contaminados, que são os falsos ensinos e doutrinas malignas inseridas por diversas lideranças religiosas no meio cristão. É nesse sentido que o alerta do nosso Senhor e Salvador é pertinente às nossas vidas e atual. Meus irmãos, não há outro tipo de ensino para os seguidores de Cristo, a não ser o que está na Bíblia. O que dela se tentar modificar, tirar ou acrescentar vem do maligno e não procede de Deus. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.